galera, aqui é a Jill, sejam muito bem-vindos ao AMD Brasil e hoje a gente vai falar do Ryzen 7 3800X. Então, se você acha que de repente um 65 watts não é suficiente para você, dá-lhe então um processador de 105 watts e se você não for aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e vem comigo. Então, galera, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre o Ryzen 7 3800X. Ele é um processador de 8 núcleos, 16 threads e ele está disponível na plataforma AM4. Caso você já tenha uma placa-mãe com soquete AM4, você pode simplesmente fazer um update na sua BIOS e utilizar ele normalmente. Vamos colocar aqui as aspas, porque a AMD recomenda que você utilize um chipset da linha X. Então, estão inclusos aí X370, X470, X570? Exatamente. Você pode utilizar esse processador numa placa-mãe ou num setup já existente com o chipset B? Sim, funciona. Super tranquilo, não existe nenhuma incompatibilidade entre os componentes. Esse processador é de 105 watts, então é esperado que o usuário que vai adquirir esse processador queira fazer alguns overclocks. E já que a gente está falando justamente da placa-mãe, normalmente placas-mãe com o chipset X, seja ele 300, 400 ou série 500, já vai estar mais preparado para fazer esse overclock. E o VRM dessas placas, ele já está mais preparado também para entregar os 105 watts que já de fábrica o processador vai solicitar. No caso, se você tiver uma placa com outro chipset, mas que seja uma placa bem robusta e preparada justamente para overclock, provavelmente você não vai ter nenhum problema. Mas caso você esteja comprando um setup novo e fazendo realmente um computador, comprando todos os componentes junto com o seu processador, a AMD recomenda que você vá direto para uma placa com o chipset X. E agora vamos falar por que você deveria comprar uma placa-mãe com o chipset X570, que é justamente as novas tecnologias que vieram junto com o Ryzen 3000, né, com a série 3000, vão fazer aí um combo bem legal com o chipset X570. Bom, uma das características mais relevantes em relação ao processador junto com o chipset, que vai impactar diretamente em outros componentes que você vai poder conectar na sua placa-mãe, é justamente a versão do PCI Express. O B550 e o X570 vão ter suporte ao PCI Express 4.0 para os dispositivos externos. E internamente, com os componentes que estão na placa-mãe, ele vai ter então uma interface com o PCI Express na versão 3, que anteriormente seria então na versão 2. Basicamente, aumento de banda aí, tanto nos dispositivos externos como nos internos. Outra coisa que você vai poder conectar são justamente os dispositivos SSDs M2, NVMe, PCI Express 4.0 e também as Radeon da série 5000, que também tem suporte ao PCI Express 4.0. Junto com a arquitetura Zen 2, a litografia diminuiu para 7 nanômetros, aumentando a eficiência energética e junto a gente tem algumas características exclusivas e, assim, que são o foco, né, principal de como essa arquitetura vai funcionar. A primeira é a Pure Power, que vai ser muito importante para que todos os núcleos do processador estejam gastando mais ou menos a mesma quantidade de energia e também para que nenhum deles esteja numa temperatura mais elevada que outro. Isso acaba sendo importante porque se um dos núcleos estiver mais alto, ele pode acabar gerando um throttling para todos os núcleos. E throttling é quando existe uma temperatura elevada a ponto de que o equipamento, o dispositivo, diminui a performance
para que essa temperatura baixe e ele não tenha nenhum dano físico. Outro ponto também vai ser o Precision Boost. Ele vai aumentar o clock de 25 em 25 MHz, e daí que está a precisão desse boost todo, justamente porque é um valor bem pequenininho. Ou seja, se você tiver um kit de refrigeração interessante, se tiver margem para aumentar um pouquinho mais o clock, o seu processador vai subir esse clock. E para o pessoal que já está pensando em investir num kit de refrigeração mais customizado, outra característica que vai ser bem legal justamente para esse público é o Extended Frequency Range. Quanto melhor for o seu kit de refrigeração, maior vai ser o seu clock. Acaba sendo bem legal justamente para o pessoal que quer ir ao extremo e talvez não queira fazer aquelas configurações manuais, bit by bit, dentro da BIOS. Outras duas características que vão trabalhar em conjunto é a Neural Net Prediction e a Smart Prefetch. Basicamente, a Neural Net Prediction ela é uma rede neural, uma inteligência artificial que não vai dominar o mundo, ao menos por enquanto, é o que queremos. Humanos, por enquanto, prevalecerão. Mas voltando, ela prevê quais são os próximos processos que o seu processador vai ter que executar. Então ela diminui a latência porque esses processos já vão estar em sequência, prontinhos ali para serem executados, e o seu processador não vai ter que esperar, fazer o request, solicitar aquele processo. É como se fosse as caixinhas todas prontinhas e você só vai colocando elas no lugar. E aí você não precisa falar, mãe, mais caixa. É basicamente isso. E a Smart Prefetch, ela vai um pouco além, vai buscar alguns dados dentro do seu sistema de armazenamento e deixar eles prontos na memória. Por que isso? Por que isso é importante? Porque o sistema de armazenamento, ele é o sistema mais lento no seu sistema como um todo. Mesmo se você tiver os SSDs NVMe, PCI Express, 4.0, X4, mesmo esses SSDs, eles não são tão rápidos quanto a memória. Principalmente que, normalmente, quem tem esses SSDs, eles têm memória de 4 GHz. Ou seja, o SSD ou o sistema de armazenamento nunca vai ser mais rápido do que o resto do sistema. Ao menos a gente ainda não chegou nesse ponto. O ponto é, quando você acelera o processo mais lento, todo o processo como um todo é acelerado. Então, quando o seu processador precisar de determinados dados, ele não vai ter que esperar até o seu sistema de armazenamento entregar eles para as memórias. Esse processo já vai ter sido concluído e ele só precisa pedir, então, os arquivos para a memória, diminuindo, então, o tempo de execução também dos seus processos e, obviamente, aumentando a sua performance. Falando em performance, esse processador tem 8 núcleos, 16 threads, o base clock dele é de 3.9 GHz e o boost clock dele começa em 4.5 GHz. Caso você queira fazer algum overclock, nós recomendamos que você invista num kit de refrigeração líquida. Obviamente que quanto maior for o overclock que você quer chegar, melhor tem que ser esse kit de refrigeração. Na parte das memórias, o suporte, como todo mundo já deve saber, é DDR4, Dual Channel, normal, nada novo por aqui, com suporte nativo até 3.200 MHz. Caso você queira fazer overclock na sua memória, verifique se a memória suporta frequências maiores e se o chipset, se a placa-mãe que você vai comprar, também tem suporte a essas frequências específicas aí que você quer chegar. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, podem colocar aqui embaixo nos comentários. Se vocês tiverem sugestões, feedbacks, também podem enviar pra gente. Se você tem um setup Ryzen, Radeon, alguma coisa da AMD, pode mandar pra gente a foto do seu bebê pra gente colocar pro mundo inteiro ver quão bonitinho é o seu fofo. Não sei como vocês chamam o computador de vocês. O meu se chama Fadinha. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações, já vai deixando o seu like também. E até a próxima!